Para meditar um pouco sobre o estado eterno, vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 8. Lá diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: Mas está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Temos, pois, aqui a descrição do estado eterno em apenas 8 versículos. João vê um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham fugido diante do juízo que estava sentado sobre o grande trono branco, em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 em diante. No estado eterno, na nova terra, Deus tratará com os homens numa esfera mais íntima. Deus habitará com os homens numa forma até hoje incompreensível para todos. Todas as pessoas da terra serão justas, o seu povo. Não haverá mais diferentes povos. Os crentes que formam a igreja terão o seu domicílio na casa do Pai. Se aqui são vistos como o tabernáculo de Deus sobre a Nova Jerusalém, é uma demonstração de que Deus, quando estiver habitando com os homens na nova terra, não o fará sem a companhia da igreja, a qual, por toda a eternidade, será a sua morada. Deus dispensará cuidado especial a cada um, dedicando-se a todas as pessoas. Assim como uma mãe lida com seu filho, ele lhes enxugará as lágrimas, removendo dessa forma a lembrança dos tempos e das experiências difíceis. Não haverá nem morte nem luto, nem pranto nem dor. As primeiras coisas, enfim, já passaram. Deus fez tudo novo. Ao que vencer, Deus lhe será por Deus, e ele lhe será por filho. Não é, pois, uma bênção maravilhosa conhecer a Deus assim? O nosso trecho termina enumerando 8 grupos de pecadores. É como se Deus estivesse advertindo ainda uma última vez e, ao mesmo tempo, esclarecendo o critério de enquadramento para quem não participará desse glorioso estado eterno, pois será lançado essas pessoas no lago de fogo e enxofre. Note, diz os tímidos. São pessoas que se mostram covardes ou temerosas demais para se converterem a Deus. Fala também dos incrédulos. São aqueles que não deram crédito a Deus, ou diríamos, os que não quiseram obedecer a Deus. A etimologia da palavra também indica infidelidade. Também mostra que, dentre as pessoas que se contaminaram com abominações, também estão as que adoraram a imagem que o Anticristo fez levantar. São todos, enfim, que se mancharam pela adoração do abominável.
Fala também que ficarão fora do estado eterno os homicidas. O primeiro homem nascido na terra, Caim, o primogênito de Adão e Eva, foi também o primeiro homicida. Ele matou a seu irmão Abel por motivos religiosos. Enquadra-se nessa mesma classe o mais terrível homicídio jamais cometido, aquele que os homens praticaram contra o Filho de Deus. Fala dos fornicadores, são pessoas que praticam relações sexuais proibidas. A fornicação não é apenas o pecado por causa do qual as cidades de Sodoma e Gomorra pereceram, mas também o que hoje está arruinando moralmente a humanidade. Fala também dos feiticeiros. São pessoas, de alguma forma, que se envolvem com o ocultismo, ficando por isso enredados por laços satânicos. Essa palavra também, feiticeiros, no original inclui aqueles que usam drogas, os usuários de drogas. Também fala dos idólatras, são aqueles que, em vez de honrar a Deus pela fé unicamente, serviram a outros deuses, imagens de escultura, seja de ouro, de pau, de madeira, de gesso. São também os que adoram, no período pós-igreja, a besta e o falso profeta. Não raras vezes o Deus minúsculo, a quem serviram, foi o seu próprio ego. Fala também dos mentirosos. A mentira, de modo algum, é um pecado de só menos importância aos olhos de Deus. Quem não se enquadra nesta categoria? Haveria alguma pessoa que nunca mentiu? A parte de todas essas pessoas é no lago que arde com fogo e enxofre. Asseguramos que não há como escapar desse juízo. A segunda morte, a menos que se tenha arrependido dos seus pecados, tenha confiado em Cristo como seu Salvador, tenha sido salvo pela valiosa e grandiosa obra de Cristo. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Não é verdade que Deus algum dia vá aniquilar o homem. A Bíblia nunca diz isso. O testemunho é claro e afirma que todos os que forem lançados no lago de fogo e enxofre permanecerão ali sujeitos a um tormento sem fim. Num certo almoço, numa ocasião de negócios, tive uma conversa com um colega. O assunto chegou até a Guerra do Golfo e das possíveis influências que aquele confronto poderia ter sobre a economia. Especulamos um pouco sobre uma solução para o problema. Meu colega disse: no fundo, essas guerras são sempre religiosas. Na verdade, a resposta dele me surpreendeu. Meditei por algum instante e lhe disse: você tem razão. Tirei uma folha de papel de minha pasta e perguntei se ele gostaria de ver, num esboço, como a Bíblia enfoca esse problema. Pus o papel na mesa e rascunhei o seguinte. No papel estava Rússia e, ao lado dessa palavra Rússia, ateísmo. Rússia, o país, e as pessoas que moram neste país. A religião dessas pessoas é o ateísmo. A Europa é o cristianismo. Israel é o judaísmo. Os Estados Árabes é o islamismo. Olhamos juntos para o esboço e eu perguntei outra vez: qual a solução definitiva para o Oriente Médio? Depois de um breve silêncio, meu colega respondeu: Israel tem que sair de lá. É bem isso que querem os árabes. Com poucas palavras, eu passei a explicar o que vai acontecer. Primeiro virá o ataque do Egito contra Israel, depois a cruel invasão da Palestina por parte do rei do norte, que em seguida continuará sua marcha até o Egito. Essa invasão da Palestina desencadeará a concentração dos exércitos europeus em Amargedon,
onde serão aniquilados por Cristo depois. Virá o fim do rei do norte, o juízo sobre os estados árabes vizinhos e, finalmente, a chegada dos exércitos russos e seu fim nos montes de Israel. À medida que falava, fui riscando os círculos do esboço, primeiro o círculo do Ocidente cristão, depois o círculo dos estados árabes e, finalmente, o círculo da Rússia, o que sobrou. O manuscrito ou o minúsculo Israel. Então disse: Deus vai velar para que o conflito do Oriente Médio seja resolvido, mas de um modo diferente daquele que a maioria imagina. Na decorrência das explicações, eu vinha citando várias referências bíblicas. Meu colega pediu que lhe anotasse essas referências no papel que me deu. Que outra coisa eu teria feito com mais prazer? E ele ainda disse: hoje à noite eu vou conferir essas passagens em minha Bíblia. Mas indagou: onde fica os Estados Unidos nisso? Não sei, respondi. Até onde eu posso ver, a Bíblia não faz nenhuma referência direta aos Estados Unidos. Eles não estão na esfera da visão profética. Se os Estados Unidos são vistos como associados à Europa Unida, ou se vão perder espaço político, isso eu não sei. Ainda há um outro detalhe, disse, que não lhe posso ocultar. Você sabe o que é o arrebatamento? Não, respondeu ele. Ainda não ouvi falar disso. Ele tornou a me dar aquele papel com as anotações e eu acrescentei. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 18. Tentei ainda explicar-lhe um pouco mais do arrebatamento, mas tive a impressão de que ele já não captava as explicações. Que será que ele pensou a respeito disso tudo? Será que o seu interesse pela palavra de Deus foi despertada? Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha. Isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.